se a instrução bíblica ela é tão relevante para a vida da igreja, como é que nós podemos medir ou saber se essa instrução ela é confiável ou não? Porque veja que nós temos muitos meios de adquirir conhecimento. A gente pode, como o senhor disse, há meios formais, há meios informais, há meios diretos e também há meios indiretos. Como, por exemplo, a pessoa vai lá, liga a TV, ela está vendo lá um filme que conta a história de um personagem bíblico, ou quem sabe até uma telenovela que conta a história de uma passagem bíblica, ou ela vai no YouTube, que hoje é muito comum, e ouve lá um pastor tal, um pregador tal, um reverendo tal, né? Ou seja, há muita informação sendo partilhada ou compartilhada de forma direta e de forma indireta. E como é que a gente pode, no meio desse tiroteio, né, de informações, como que a gente pode saber se a instrução que nós estamos ouvindo, ou vendo, ou recebendo, ela é confiável ou não? Eu vou partir primeiro do princípio subjetivo, para depois para o objetivo. Tá? Então acho que tudo começa no interesse da pessoa. Tudo começa no interesse da pessoa. Como você disse, as informações estão aí, na palma da mão, o tempo todo. Para você ter uma ideia, uma pesquisa que eu fiz há um tempo atrás, a pesquisa, como é uma pesquisa americana, então ela cita o The Washington Post, né, o jornal americano. Em um único dia, em um único volume do The Washington Post, em um único dia, circulam mais informações do que 400 anos na Idade Média. Então, para você ter uma ideia, o bombardeio de informações em que nós estamos vivenciando. Inclusive, pastor Acre, foi até agora cunhado um novo termo, né? Infodemia. Né? Foi cunhado esse novo termo. Esse termo já passou pela ABL, né? Associação Academia Brasileira de Letras, e também pelo vocabulário ortográfico da língua portuguesa, o VOP já está lá, né? Esse novo vocabulário, que é a infodemia, né? E esse termo, ele exatamente aborda isso, essa questão de muitas informações sobre um único assunto, né? Por exemplo, a pandemia da Covid-19 nos mostra isso. Então, quando você tem muitas informações sobre um único assunto, informações diversas, umas com fonte, então são as mais confiáveis, outras sem fonte, não muito confiáveis, outra é opinião de um, opinião de outro, tudo bem que tudo isso pode construir um pensamento. Só que aí nós temos esse problema, né, esse monte de informação desencontrada causa uma desinformação. Então a sua pergunta era muito importante, por isso que eu quis falar sobre esse novo termo. Interessante, eu não sabia. Como que é? Infodemia. Infodemia. Vai pegar, vai ser moda. Quando o senhor for escrever seu livro, já bota lá. Então, você percebe o seguinte, então é muito difícil você lidar com tanta informação, saber o que é falso, o que é verdadeiro, o que tem fonte, o que não tem fonte, o que é uma ideia pessoal de alguém, que é uma ideia apenas de um grupo, né? O que é plausível, o que não é plausível. Então isso exige muito, né? Exige muito da gente. Então, como o senhor disse, e aí eu passo agora da questão mais subjetiva, vai depender muito do que a pessoa quer, né? Existe um missionário, um pastor, missionário, pregador americano chamado Paul Washer. Ele disse a seguinte frase, ele disse: não procure uma igreja mais próximo da sua casa, procure uma igreja mais próximo da Bíblia. Então acho que isso aí é interessante. Não? Teve uma época, inclusive no próprio avamento bíblico, né, quando ele ainda começou com um movimento, em que as pessoas faziam lá as tendas de encontros, né, evangelísticos, e depois pregava o evangelho, as pessoas se decidiam por Cristo, e aí o pastor então dizia: olha, vai, procure uma igreja mais próxima à sua casa. Hoje está difícil dar esse tipo de orientação, não sei se o senhor concorda comigo. Concordo. Porque quando a gente fala busca uma igreja mais próxima da sua casa, então está complicado, já não se tem mais, a gente um parâmetro. Exatamente, porque a gente não sabe a confiabilidade da mensagem
que advém daquele púlpito. Então, é muito subjetivo. Então, tem gente que pensa na igreja como uma forma de buscar prosperidade financeira. Essa pessoa, ela não vai se interessar pelo evangelho ainda. Ela pode, uma vez tendo contato com ela, uma obra do Espírito Santo, do coração dela, transformar o seu pensamento, sua intenção e tal. Mas ela vai procurar aquilo que lhe convém, né? Então, a questão é subjetiva, depende do que a pessoa quer. A questão objetiva é você analisa se uma mensagem. Então, vamos supor que a pessoa, não, realmente eu quero o evangelho. Eu não estou preocupado com a questão da prosperidade financeira, ou apenas da cura física, ou apenas do bem-estar, né? Ou apenas que Deus solucione um problema imediato. Eu quero me relacionar com Deus, eu quero conhecer a verdade. E aí, ao buscar uma igreja onde ela tem a pretensão correta, né? Ela então deve verificar se essa igreja tem uma mensagem cristocêntrica. Então, eu acho que o primeiro ponto é esse, né? Do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia trata da história da salvação, onde culmina em Cristo Jesus, né? Não há salvação em nenhum outro nome, a não ser o nome de Jesus Cristo. Então, se a mensagem não for cristocêntrica, então já dá para desconfiar. E esse mesmo princípio nós podemos usar com as informações que nós recebemos das mídias, não, pastor? Sim, o mesmo princípio, né? Essa informação que eu estou recebendo, esse ensinamento que eu estou recebendo faz eco à palavra de Deus, né? Tem fundamento na palavra de Deus, tem que passar por esse crivo, né? Existem hoje muitas mensagens aí, muitos até pregadores, né? Ou pseudo-pregadores que usam a Bíblia como pretexto. Então a gente tem que saber, é cristocêntrica a mensagem? A mensagem cristocêntrica gira em torno de Cristo, né? A respeito da importância do seu nascimento, do seu nascimento virginal, né? O seu ministério terreno, a sua morte, o porquê da sua morte, do seu sacrifício na cruz, a sua ressurreição, a promessa do seu retorno e a necessidade de viver, né, crescendo em santificação entre a primeira vinda de Cristo e a sua segunda vinda. Como é que nós estamos lidando com isso? Então, se a mensagem não toca nesses assuntos primordiais, é preciso repaginar, ver realmente por que está acontecendo, né? Então, o ensinamento, a instrução, ela é confiável quando ela é cristocêntrica. E o mesmo princípio se aplica se nós podemos saber se essa instrução ela é bíblica ou não, né? Exatamente. Se a instrução é bíblica ou não, é pelo mesmo caminho, o mesmo fundamento, né? A mensagem ela tem que ser extraída da Bíblia. Então nós temos aí a exegese e a exegese, né? O termo exegese significa você retirar ali da Bíblia o seu ensinamento, a sua pregação, né? E a exegese é quando você coloca alguma coisa lá, você força alguma coisa que não está lá, né? Que não está lá. Aí a exegese. Então tem muita exegese e pouca exegese, na verdade. Talvez seja por isso a importância, né, daquele irmão ou daquela irmã, daquele que faz parte do povo de Deus, em conhecer a Bíblia, né? Em ter a leitura da Bíblia, ter um período de devocional, porque muitas informações que estão por aí são distorcidas, né? Então esse fundamento é importante. Eu costumo dizer, pastor, inclusive quando eu dei aula de exegese, né, de hermenêutica, eu costumava dizer e costumo dizer aos meus alunos o seguinte: quando você vê um versículo que ele virou moda, analisa direito esse versículo, porque possivelmente ele está fora do seu contexto, fora do seu significado. Então é importante, e aí tudo que começa naquela base, lá na igreja, na escola bíblica dominical, no culto de estudo com o pastor e tal. Então o pastor que ensina, o pastor que orienta, o pastor que instrui, mesmo dentro das suas possibilidades, ele vai ter uma igreja mais saudável e mais confiável na sua mensagem.